novamente. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês se sintam bem. E toda vez que eu venho aqui na frente, eu digo da minha alegria. Hoje não vai ser diferente. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre a doutrina. O Nésio falou sobre o tema desta noite. O tema desta noite, lei de causa e efeito, ação e reação. Então nós vamos falar sobre isso. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes de vir falar aqui, eu pego a codificação e pesquiso. Hoje, com o YouTube, né, a gente pode assistir palestras maravilhosas de autores aí maravilhosos. E nesse assunto, eu sempre tenho 15 dias para cada assunto, normalmente, para pesquisar. E nesse assunto aqui, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, como eu tenho a codificação no computador, o que eu faço? Eu vou lá, olha a facilidade, lei de ação e reação, e mando ele procurar e vejo todo lugar onde ele fala e vou estudando ao respeito. Eu tenho a revista espírita também no computador e eu faço o mesmo processo para ver o que Kardec comentou na lei, né, sobre o assunto. Nesse nosso caso é lei de ação e reação, né? Ou também chamado lei de causa e efeito. Mas dessa vez eu fiquei surpreso, porque sempre que eu vou lá eu encontro vários lugares, eu encontro tanto lugar que às vezes não dá para falar de todos. Desta vez, quando eu estava pesquisando, eu tive uma surpresa interessante. Eu não tinha atentado para isso. Eu pesquisei, são 144 exemplares da Revista Espírita, e mais o Pentateuco, e mais ainda obras póstumas que eu dei também. Olha que interessante. Eu não achei em lugar nenhum da codificação escrito lei de causa e efeito. Não achei em lugar nenhum. Se vocês acharem, depois vocês me mostram para mim ver. Lei de causa e efeito, não. Ele fala de causa e efeito. Ele fala de ação e reação. Mas em momento nenhum ele fala que é uma lei. Olha, eu encontrei lá, só por curiosidade, lei de harmonia, lei de Moisés, lei de Deus, lei da gravitação, lei de atração, lei de perdão, lei de reabilitação moral, lei do amor, lei da variedade, da continuidade, da unicidade e da afinidade. Além, né, de lá no começo, quando do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis, né, não no começo, um pouco mais para frente, 600 e pouco, né, ele fala da adoração, criação, destruição, igualdade, justiça, liberdade, reprodução, sociedade, enfim, de todas essas leis. Ação e reação eu não encontrei em nenhum lugar falando com uma lei. Bem, mas é o nosso assunto dessa noite. Então eu não vou usar como lei, eu vou usar como Kardec usou. Causa e efeito, ação e reação. A causa e efeito faz parte da lei natural. Uhum. Não é uma lei, mas faz do processo da lei natural. Sim, claro. Tanto é verdade, o que a Sheila falou, que Jesus disse o seguinte: a cada um segundo as suas obras. Olha aí, ação e reação. A cada um segundo as suas obras. Não é que não existe, mas nós temos algumas pessoas até que comparam a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, que é uma lei material. A terceira lei de Newton diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade no sentido contrário. Então, a toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade, mas no sentido contrário. Olha só, se a lei da reação, ação e reação fosse assim. Então Deus é um Deus punitivo, é um Deus vingativo, que você fez alguma coisa e já te volta aquilo na mesma intensidade.
E a lei de Newton ainda no mesmo instante, não é depois não, é na mesma hora. Seria, deixa eu encontrar aqui, como na epístola de Pedro, na primeira epístola, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso um com os outros. O amor cobre uma multidão de erros. Quando ele falou isso aqui, o amor cobre uma multidão de erros. Olha, vamos pensar como os hindus pensam no karma, a lei do karma, que é essa lei de ação e reação. Nós estamos passando aqui no planeta por uma transição planetária. Isso, a maioria das religiões falam isso e nós acreditamos nisso. O que é essa transição planetária? Aqueles irmãos que ainda estão muito ligados ao instinto animal que a gente tinha quando a gente era animal, né, na evolução humana, eles vão ter que ir para outro planeta. Porque não vai ter mais lugar aqui para essa maldade, essa violência. Nosso planeta vai ser um planeta de regeneração. Mas olha só, se existem espíritos que vão para o outro planeta, como que fica a lei do karma então? Eles não têm karma com uns que vão ficar? Se o karma existe, eles vão para lá e o teu karma acabou. Vai extinguir o karma. Porque eles vão embora, como é que eu vou anular o meu karma com aquela pessoa que vai para um outro planeta e eu vou ficar aqui? Fica um negócio meio sem sentido, né? Então, por isso que eu trouxe isso aqui, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O amor cobre uma multidão de erros. Cobre, não encobre. Encobrir é levantar o tapete e jogar lá embaixo. Cobrir é apagar. É diferente. Então, quando nós trabalhamos no bem, nós começamos a nos modificar. Nosso pensamento, nosso sentimento, nossa atitude, nós quitamos o débito com aqueles irmãos. Nós quitamos o débito. Se ele não nos perdoou, se ele ainda tem sentimento de vingança, de raiva para com nós, é um problema dele, está com ele. Mas nós nos livramos disso. É aí que justifica. Como que vai ser isso então? Os que vão ficar? Os que exercitaram o perdão, os que trabalharam no bem. Ah, mas eu não consegui fazer o bem para aquela pessoa que um dia eu prejudiquei e que quer se vingar de mim e tem sentimentos ruins para comigo. Não fiz para com ele, porque não teve condição. Mas eu fiz para um outro. Esse bem que eu faço compensa o mal que eu fiz para outra pessoa. E aí eu consigo me libertar. É aí a causa e efeito. Bem, por que nós estamos falando isso? Porque também, toda vez que a gente fala de causa e efeito, nós associamos a coisas ruins. Alguém ganha na loteria, ninguém fala para ele, olha lá, é karma dele. Você não fala isso, é karma dele. Olha lá, lei de ação e reação. Mas é também. A lei de ação e reação não é só para coisa ruim, é para coisa boa também. O karma não é só coisa ruim, é coisa boa também. Se ele ganhou na loteria, é porque ele tem um merecimento para ganhar na loteria. Não é só coisa ruim, é coisa boa também. Bem, mas nós normalmente entendemos isso como está em Êxodo. Êxodo 21. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nós pegamos essa lei de causa e efeito e agimos assim. Primeiro, suponhamos que eu trouxesse um bolo aqui e colocasse aqui na mesa. Alguém de vocês poderia me dizer qual a marca da margarina? Eu não sei fazer bolo, minha esposa fez. Vamos dizer que ela tenha feito. Qual a marca do leite da margarina que ela colocou no bolo? Alguém conseguiria dizer? Eu deixaria até vocês experimentarem o bolo. Alguém conseguiria? Não?
Olha só o que nós fazemos. Uma pessoa está passando dificuldade ou está com uma doença. Nós já dissemos o que ela fez na vida anterior para estar daquele jeito. Nós remontamos do efeito à causa. A gente pega o efeito e já diz qual foi a causa que gerou aquele efeito. Nós não conhecemos a providência divina. Duas pessoas podem estar hoje passando pela mesma situação, igualzinho, sem tirar uma vírgula. Só que a causa pode ser uma coisa totalmente diferente. Uma pessoa pode cometer um crime e ela ter que, numa outra existência, voltar e morrer, deixar a vida corpórea daquela forma que ela cometeu. Ou não, ela pode vir numa outra vida e dedicar a vida a uma pessoa, aquela outra que ela assassinou. Como que nós podemos entender a providência divina? Então, nós entendemos essa lei de ação e reação, nós usamos ela de uma maneira não muito correta. Por quê? Primeiro, só há um determinismo na nossa vida. Nós viemos aqui nesse planeta, não é para resgatar os karma, não. Nós viemos aqui para sermos felizes. Nós viemos aqui para nós evoluirmos, para nós aprendermos a amar. Esse é o objetivo que nós estamos aqui. Porque não, se fosse assim, se fosse o karma, então Deus seria um Deus vingativo, punitivo. Então você errou? Claro que Ele sabe que nós erramos. Ele nos criou simples e ignorantes. Ele não tinha expectativa nenhuma que nós íamos sair acertando. Porque se você é simples e ignorante, você ainda não tem conhecimento. A ignorância não te deixa entender perfeitamente a lei de Deus. Bem, mas o Cristo disse assim: não julgueis, porque com a medida que julgardes, sereis julgados. Então, olha que interessante. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: aonde estão gravadas as leis de Deus? Se nós sabemos que a causa e efeito são consequências dos nossos atos, como é que a gente sabe se está certo ou está errado? Aonde essas leis estão gravadas? No livro X, no livro Y? Olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Elas estão gravadas na nossa consciência. Aí Cristo falou assim, não julgueis, porque com a medida que julgardes, sereis julgados. Mas então alguém vai me julgar? Depois que eu deixar o corpo físico, eu terei? Não. A sua consciência, que já está habituada a fazer julgamento dos outros, vai fazer um julgamento de você mesmo. Lá onde está a lei de Deus, nessa consciência, vai ser ela que vai te julgar. Então, aquela medida que eu uso para julgar os outros, eu vou usar para mim mesmo. Aí o que vai acontecer? Eu vou pedir uma pena mais severa para vir aqui no planeta. Eu mesmo vou pedir para mim. Olha que interessante. Não é Deus que impõe para a gente. Eu quero evoluir. Se eu quero evoluir, eu vou ter que combater as minhas más tendências. Então eu vou ter que vir aqui ralar, no sentido de eliminá-las. Então eu vou ter que estar convivendo com isso e batalhando e melhorando. Por mim mesmo. Então, essa lei de causa e efeito age sobre nós, mas é o julgamento da nossa consciência que faz com que nós escolhamos o efeito das causas que nós criamos. Bem, Jesus também disse assim, Pedro, ele falou para Pedro, Pedro, embainha a sua espada,
Porque aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. Isso foi quando foram capturar Cristo e Pedro cortou a orelha do soldado, né? Então, mas o que ele quis dizer? Então é assim que funciona? Matou com a espada, vai morrer com a espada? Não, não foi o que ele falou. Ele falou, aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. Não aquele que matou pela espada, morrerá pela espada. Então, assim, se sua vida é uma vida de você só visa as coisas materiais, você só visa bens materiais, você só quer viver. Uma outra vida, você vai vir sem esses bens materiais para você sofrer, porque a sua vida foi naquele sentido. Então você vai ter que vir com uma prova relacionada àquilo que você viveu na sua vida inteira. Você viveu por aquilo. Então você vai ter que... certo? Bom, nós espíritos, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Nós temos as nossas ações usando o nosso livre-arbítrio e ela gera reações. Que nós já dissemos que nem sempre nós podemos remontar. Está passando por isso porque fez aquilo. Não é verdade. Não é verdade. Mas o nosso espírito, ele não retroage. Mesmo dentro dessa lei de ação e reação, eu tenho que sofrer, eu tenho que provar. Por quê? Porque é uma reação das ações, dos atos que eu tive em outra vida ou nessa vida. Se eu não encontrar a razão do meu sofrimento nesta vida, então pode-se ter certeza que ele vem de outra vida. É uma consequência de uma vida anterior. Uma existência corpórea anterior. Pode ser várias encarnações anteriores. Mas o nosso espírito, ele não retroage. Olha que bacana. Se hoje nós estamos, então, vivendo, buscando essa doutrina que nos orienta, que nos consola, que nos esclarece, como vai ser a nossa próxima vida? Provavelmente melhor, espiritualmente falando. Não materialmente falando. Mas espiritualmente falando, melhor. Porque nós não retroagimos. Embora essa ação e reação, causa e efeito, sempre esteja agindo sobre nós, nós não retroagimos, nós não voltamos. Então, se nessa vida eu conseguir caminhar, subir um degrau, esse degrau que eu subi, eu vou conseguir levar para a minha próxima. Eu serei mais feliz. Por quê? Porque as minhas ações dessa vida estão melhores do que uma vida anterior. Então a próxima vida, quando eu digo vida, eu estou dizendo existência corpórea, tem que ser melhor. Olha só, é aquilo que nós dissemos sempre. Nós somos produtos de nós mesmos. Quando a gente está numa situação ruim, que a gente se desespera, está difícil, você não acha a solução para o seu problema, ou seu sofrimento você acredita que é o maior do mundo, tal. A primeira coisa é nós encontrarmos um culpado para aquilo. A minha vizinha, é o meu chefe, é o nosso Criador, nosso Pai, Deus, que é o culpado. Todo mundo é culpado. O último culpado que nós encontramos somos nós mesmos. Nós nunca dizemos, olha, eu criei as condições para eu estar nessa situação.
Eu podia antes já ter tirado de mim esse sofrimento. Mas eu não. E aí nós achamos N culpados. Agora, para fechar, na lei de causa e efeito, claro que, como Cristo disse, a cada um segundo as suas obras, mostra para a gente, mostra para a gente que nós vamos ter as coisas de acordo com o que nós vivemos, com o que nós pensamos, com o que nós agimos, não é verdade? Mas existe acima disso a providência divina que nós não entendemos. Então, que a gente não fique tentando descobrir o que gerou aquelas coisas. Por quê? É a providência divina. Cada pessoa vive aquilo que ela precisa viver. E nós precisamos acreditar nisso, acreditar em Deus. Acreditar que as provas... Imagine que nós cheguemos num ginásio para fazer prova e o professor se enganou e pegou a prova de um quartanista de direito e colocou na nossa carteira. E falou, olha, faça a prova. E aí ele está perguntando sobre as leis civis, criminais, coisa que você nunca ouviu falar. Como que vai ser isso? Como que você vai fazer uma prova estando no ginásio de uma pessoa que está no 4º ano da faculdade? Sem condição. Então nós acreditarmos que as provas que nós estamos passando, Deus deu errado a prova para a gente fazer, é não acreditar na providência divina. Então nós estamos na família certa, no trabalho certo, na casa espírita certa, né? O relacionamento com a pessoa certa. Tudo é para o nosso crescimento. A partir do momento que nós começarmos a entender e aceitar isso, que essa reação na reencarnação, fomos nós que escolhemos. Olha só, na reencarnação, a gente vê nas obras de André Luiz, que a gente programa a reencarnação. Todos nós deixaremos o corpo físico. Nós escolhemos quando vamos deixar o corpo físico e de que maneira que isso vai ocorrer. Não é o acaso. Nós escolhemos até o sexo, se nós precisamos encarnar como homem, se nós precisamos encarnar como mulher. Nós escolhemos as pessoas que vão ser da nossa família, enfim, a família que nós vamos reencarnar. Depois, as pessoas que nós vamos nos relacionar, a profissão que nós vamos ter. Se nós escolhemos tudo isso, por que nós vamos culpar a Deus se a hora que tiver aqui as coisas não estiverem dando certo e não tiverem certo, elas vão estar, mas não tiverem do jeito que a gente quer? Por que nós vamos reclamar? Não é? É falta de acreditar em Deus, na providência divina. Então, existe uma lei, se nós podemos chamar, né, que rege tudo isso, e dentro dela nós temos ação e reação. Tudo que nós fizermos volta para nós. Se nós fizermos coisas boas, mesmo que não seja para aquelas pessoas que nós temos as diferenças, que nós temos as dívidas, essas coisas boas anularão as coisas ruins que nós fazemos. É ação e reação. Era isso, minha gente. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado.